Olá pessoal, estamos aqui no Grupo RS, no The Podcast do Grupo RS Brasil. E hoje com uma pessoa aqui ilustríssima de Franca, estou conhecendo hoje, né? Mas conheço o time grande que eles têm lá, que é o Dr. Silvio, pró-reitor da pesquisa e pós-graduação da Unifacef aqui em Franca, né? Isso. A Unifacef que é uma... Nossa, é muito bom, né? Assim, ter uma faculdade desse porte em Franca, né, Silvio? Assim, Posso falar de Silvio? Claro, Tá. claro. Primeiro, obrigado pelo convite, é um Sim, prazer sim. estar aqui com você. Eu acho que eu sou suspeito para falar, né? Óbvio, porque eu estou há 20 anos nessa instituição. 20 anos, Silvio? 20 anos. Olha que bacana. Mas ela é uma instituição diferenciada, porque Certo. o modelo nosso é diferenciado. Que nós somos uma autarquia municipal. Mais interessante, uma autarquia municipal que o pessoal fala assim, municipal não entende, não, é ruim. Mas assim, é uma das melhores faculdades que eu já conheci, vi. Porque assim, ó, né? As públicas estaduais e federais, elas recebem dinheiro do imposto. Do imposto. A gente financia ela, né? Entendi. Eu, você, Sim, e todo mundo que está está em casa lá, né? A municipal, ela não recebe dinheiro da prefeitura. Sim. Ela tem o caráter público, ou seja, Certo. a gente tem que todas as amarras do serviço público, a gente tem que respeitar. Licitação para comprar coisa, concurso público, mas a gente concorre com a universidade privada. Entendi. E agora estamos concorrendo com o EAD. Tem gente vendendo curso a R$60. A R$60 um curso, assim. Que na compra verdade, de diploma, né? Exatamente. Não é um curso, sim. né? É um material online, é um acesso a um site, eu costumo dizer, né? Correto. Você tem acesso a um site de material e compra o diploma. Sim. Então a gente fica no meio desses dois mundos, mas a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente tem uma administração muito profissional e muito próxima assim, do que o privado faz. Então a gente consegue ser competitivo, a gente consegue fazer ações que nos dá muita agilidade. Um exemplo, né? Na pandemia, a gente, em 15 dias, depois de declarada a pandemia, a gente já estava com as aulas de volta, utilizando o Zoom, utilizando o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Correto. E sem prejuízo aos alunos. Claro que era diferente, certo, mas nós tivemos ali um dinamismo em 2 semanas para voltar às aulas. Coisas que as federais demoraram um ano. 6 meses, 1 ano. Nossa, Deus do céu. E a gente foi uma das primeiras instituições que voltou à aula presencial, enquanto as federais voltaram somente esse ano. Então, essa agilidade o pessoal não conhece. Por isso que faz o Unifacef ser o que é. Nós temos uma produtora lá em Brasília, né? E meus filhos estudam lá em Brasília. Eu fui conhecer a UNB. Eu fiquei escandalizado. Eu vou ser sincero. Eu imagino. Assim, eu acho que tem... Bom... Tem mais nome, eu vou falar aqui, não não podemos ter papas nas línguas, né? Mas tem mais nome do que o que acontece. Mas né? eu corroboro infelizmente, né, essa situação. Eu também não vou citar o nome, mas é uma federal. Uma federal nordestina. Então eu não vou citar o nome para não ter... Para não ter problema. Não ter problema. Mas eu tive num congresso lá, num dos prédios dessa federal. E aí eu fui no banheiro, no meio do congresso, o banheiro não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, não tinha espelho. Não tinha espelho? Não. Não, e papel higiênico também, né? Pois é. E aí eu questionei... Pelo menos a torneirinha de água estava pingando, mas tinha, né? Estava pingando, escorrendo para a gente pagar, né? Tinha água, mas aí eu questionei o pessoal administrativo dessa instituição, eles falaram assim, olha, nós estamos com pouca verba e não deu para terminar esse banheiro, porque era um banheiro novo lá que eles estavam fazendo. E isso não acontece com a gente, né? Isso não acontece. Também, se você que já foi lá no Unifacef várias vezes, você sabe o brinco que são as nossas instalações, todas as salas de aula com projetor, tudo da última geração, teatro de última geração, laboratório de vídeo, laboratório de publicidade, laboratórios de medicina. Laboratório de publicidade, o Alfredinho na época, que ele era reitor, hoje novamente reitor, né? Depois passou pela Edna. E o Alfredo José... Não, Alfredo José. O Alfredo José, hoje é o reitor.
Ele pediu pra gente ajudar ele a montar, nos ajudando. Ele falou, quanto custa? Eu disse, nada. O que é isso? Tô só ajudando. Pois é, e com a sua ajuda ficou um dos melhores laboratórios de publicidade. A Fúvia também ajudou muito também. Uma Fúvia prima também. minha de segundo grau. Ajuda bastante. Fúvia Nassif, que é a coordenadora da publicidade. Hoje, O Du também está nesse time bacana lá também, né? O Du da PP de Ribeirão também. Ontem, inclusive, eu estive no evento da PP de Ribeirão lá. Na festa do publicitário, né? No Hard Rock, né? Hard Rock Café. Bacana. Primeira vez que eu fui no Hard Rock Café é em Ribeirão. Tinha ido em Milão, mas não conheci o de Ribeirão. Muito legal, né? Muito legal. Achei melhor do que o de Milão. E assim, além os laboratórios de medicina, eles têm hoje equipamentos de última geração. Nossa, eu fiz uma entrevista com... Eu sempre confundo Zé Alfredo com Alfredo José, o mais novo. O Zé Alfredo. Zé Alfredo, que era reitor na época, né? E ele comentou, né? E depois eu fui ver, né? Dos bonecos, de tudo que tinha que fazer, da infraestrutura, do outro prédio, enfim, construir um prédio, depois outro prédio, organizar outro prédio que foi inundado, depois foi reorganizado, né? Então, assim, a Unifacef é uma instituição muito forte, muito bacana, né? Sim. Mas falando assim de você, né? Das pesquisas, como é que você vê essa pesquisa na Unifacef e em termos de Brasil também? A pesquisa hoje ela está sofrendo um baque, né? Por causa do financiamento. Entendi. Mas isso é uma coisa, é um resultado natural de uma crise econômica mundial que veio de pandemia, né? O mundo inteiro em crise, né? Sim, agora com essa situação também da guerra da Ucrânia e a nossa situação política interna. Sim. Mas, enfim, em termos de Brasil, no geral, no Brasil, a pesquisa não é o melhor momento de pesquisa. Entendi. Né? Sim. Mas a pesquisa continua. Não para, né? A pesquisa não para, a pesquisa continua. Nós lá no Unifacef, a gente tem fomentado muito a pesquisa, não só nos cursos de graduação, como também na nossa pós-graduação, que é o setor que está comigo agora, certo. Né? Então, em termos de pesquisa lá, a gente teve, no final dos anos 90, o Unifacef ainda era uma instituição, não era ainda centro universitário, ele era uma faculdade com os cursos de administração, ciências econômicas e ciências contábeis. Só tinha 3 cursos. Eu lembro disso. E na verdade, na época, assim, eu prestei ciências contábeis. Ciências contábeis, e nessa não época. Passei. Porque era assim, na verdade, era muito difícil. E concorrido. Era muito concorrido. Era muito concorrido. E hoje também é muito concorrido, né? É muito concorrido, mas hoje tem muita instituição, né? Igual a gente comentou. Às vezes o pessoal prefere comprar diploma, né? Exatamente. Tem muita instituição vendendo barato. Então, às vezes, a pessoa... É exatamente isso que você falou, sem querer menosprezar ninguém, mas às vezes a pessoa quer mais o título por algum motivo, para colocar o dinheiro. Um emprego que precisa disso, né? Então, assim, comparado com antigamente, com 30 anos atrás, que o número de instituições era menor, o número de pessoas, de jovens estudando era maior também. Tínhamos uma pirâmide etária um pouco maior que essa pirâmide etária. Hoje ela está dando uma diminuída, né? Os casais estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, hoje, a competição ela é menor do que antigamente. Antigamente, você tinha... A pirâmide inverteu, né? Antigamente você tinha salas aí de administração até com 100 alunos. Nossa, né? olha aí. Hoje já não é uma realidade essa questão. Muita gente de Franca que passou por lá e de toda a região, né? E do Brasil também, né? Aí, naquela época, foi o primeiro investimento em pesquisa da instituição, foi na área de administração. Que aí bacana. Foi criado o mestrado em administração do Unifacef. Inclusive, o meu primeiro contato com o Unifacef, eu sou paulistano. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Mas já virou francano. Então, na verdade, eu falo que eu sou paulistano porque eu nasci lá, né? Nasceu lá. Mas eu sou francano de coração. Você chegou a beber água da careta ou não? Sim, claro. Na verdade, assim, né? Por que eu nasci em São Paulo? Eu nasci em São Paulo por um acidente mesmo. E a palavra acidente é real, porque foi um acidente de carro. O meu pai... Deus. Meu pai, ele também era paulistano, mas ele veio para Franca muito cedo.
Meu pai, aliás, é uma figura muito conhecida em Franca, né? Porque meu pai trabalhou com máquina de calçados. Seu pai? Geraldo José Carvalho, o Psoxô. Ah, o Xoxô. Psoxô, finado Psoxô. Não, quem não conheceu o Xoxô, né? O Psoxô. Ele vendia máquinas para calçados. Sim. E naquela época ele ainda andava, né? Sim. Mas minha mãe estava grávida de mim. Entendi. E eles foram num casamento em São Paulo. Em São Paulo. E aí de madrugada, devia ter bebido, né? Com casamento, na época não tinha lei seca, aquela situação toda, né? Exatamente. E de madrugada, num sinal na Avenida Paulista, com a Alameda Campinas. Nossa. Ou ele atravessou, a outra pessoa atravessou, ninguém sabe, né? Porque a outra pessoa fugiu. Fugiu. Então com certeza ele estava certo. Se a outra pessoa fugiu, ele estava certo. Mas aí o que acontece? É aquilo que eles falam, né? De quando tem um acidente, você não pode tirar a pessoa do carro, né? Você tem que esperar hoje o SAMU certinho e tal. Sim. Alguém chegou lá, tirou ele do carro rapidinho e tal, aí ele teve uma fratura nas vértebras, na coluna, e ele ficou sem andar. Nossa. Naquela época. Isso foi um baque para ele, né? Foi sim. E minha mãe estava grávida de mim, ela estava com 7 meses. 7 meses. 7 meses com o barrigão dentro do carro. Nossa, você de 7 meses, você é um sobrevivente, hein? Sobrevivente, exatamente. Eu assim, tive a graça de Deus de ter sobrevivido aquilo. Quando ela saiu, ela foi jogada para fora do carro. Olha só. E aí ela protegeu a barriga com o joelho e o cotovelo. O cotovelo ralou tudo, mas a barriga teve ali. E a barriga teve ali e eu nasci. Por isso que eu nasci lá. Sim. E aí eu fiquei um ano e pouco lá. Sim. E aí na hora que meu pai viu que ele não ia conseguir andar, Sim. aí ele falou, não, vamos voltar para Franca, e nós viemos e voltei para Franca. Então, na verdade, eu sou francano. Você a minha infância toda foi em Franca. Toda em Franca. Né? A minha mãe, ela é mineira, ela é de Belo Horizonte. Nós de Franca tem um pezinho em Minas. É verdade, isso é verdade. Então, eu tenho a minha família materna toda de Belo Horizonte. E a minha família paterna aqui de Franca. Então eu sempre fui dividido entre esses dois estados, né? Entendi. E aí, quando eu fui fazer colegial, com 15, 16 anos, eu fui para morar em Belo Horizonte e fiz minha faculdade lá. Você jogou para pegar o sotaque de lá ou não? Você sabe o que é engraçado, Ricardo? Porque quando eu vou para lá, eu mudo o sotaque tipo em 5 minutos. já liga uma chavinha. É uma chavinha que eu vou para lá e eu começo a falar mineirês, Belo Horizontino. E eu venho para cá e eu falo o sotaque francano. Sotaque francano. E aí eu vou para lá, porteira. Eu vou para lá, eles ficam tirando sarro do meu porta. E quando eu falo porta aqui, aí eles ficam também. Não tem jeito, mas eu tenho que ficar nesse mundo aí, né? Mas aí eu fiz administração lá e voltei para Franca. Que bacana. E vim trabalhar com meu pai em Franca. Que bom. E eu estava trabalhando com ele, e a gente trabalhava com máquina de calçado. Até aquele momento... Trabalhava e estudava, né? Eu já tinha hoje formado. O pessoal, assim, trabalha, não quer fazer... Enfim, ou nem trabalha, né? Então, mas isso que é interessante, que é uma mensagem muito positiva, né? Sim. Naquela época eu tinha formado em administração e voltei para trabalhar com ele. Entendi. E aí aconteceu um negócio, eu tinha 22 anos de idade, e aconteceu um negócio que tirou meu chão, porque ele morreu. Meu Deus. Quando eu voltei, ele morreu. É um baque, Isso né? foi em 1998. Eu não perdi meu pai ainda, mas eu imagino a dor que você deve ter sentido. A gente... Só quem passa acho que sabe, né? É muito difícil. Foi um momento muito doloroso da minha vida, essa que é a verdade. Mas aí eu continuei trabalhando, foi um momento difícil e tal, e eu tomei uma decisão na minha vida que mudou minha vida para sempre. E talvez essa que é a grande mensagem dessa história, né? E a decisão foi, eu falei assim, eu não vou parar de estudar. Olha que bacana. Eu vou continuar estudando. E aí eu continuei estudando, fui fazer uma pós-graduação em negócios eletrônicos, fiz uma licenciatura em matemática. E foi aí que foi o meu primeiro contato com a Facef. Eu contei essa história porque que foi o meu primeiro contato, né? A Facef. Que eu fiz, imagina, eu fiz o mestrado em administração. Então meu primeiro contato foi como aluno. Sim, sim. E foi muito gratificante, foi assim, fazer o mestrado naquela época abriu muito a minha cabeça. Abre a forma que a gente pensa, né? Abre a forma que a gente enxerga. Hoje, principalmente, na hora que a gente olha essa situação que a gente tem hoje, com
tantas fake news, né? Sim, sim. Tantas mensagens que não Sim. tem pé nem cabeça. Sim, sim. E pessoas que afirmam coisas que não têm... são inverdades, inverdades. né? O mestrado, Sim. ele te faz ser uma pessoa tão crítica que você Sim. olha para essas coisas e não aceita qualquer coisa. E às vezes também é melhor ficar assim, quando o ignorante fala alguma coisa, assim, às vezes é melhor ficar calado, né? Para não ficar discutindo, não discutir com o muro, né? Verdade, verdade. Bom, mas aí eu fiz Sim. esse mestrado. Sim. E logo quando eu terminei o mestrado, eu teve um concurso lá no Unifacef e aí a gente Sim. já estava virando centro universitário. Ah, sim, sim. E aí eu passei num concurso para dar aula na publicidade, na Na comunicação época, quem social. que era o diretor? Era o reitor? Antes era o Valdir. O Valdir. O Valdir, depois Sim. entrou o Alfredo. Ah, e sim. depois, nessa época, também foi a professora Edna. A Edna. A Edna. Sim, sim. E aí eu entrei lá, eu gostei muito do ambiente acadêmico, do ambiente de pesquisa. Entendi. E eu comecei a investir na minha vida. Né? Correto. Comecei a investir na minha vida como pesquisador. Correto. Então eu fiz o meu doutorado na área de administração. Sim. Aí eu fiz na Universidade de São Paulo, lá em Você São foi Paulo. lá na USP, né? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Foi um momento difícil, porque eu tinha que ir 2 vezes por semana para lá. Você ia e voltava. E trabalhava aqui. E trabalhava aqui. Na época eu estava com um menino pequeno ainda. Às vezes eu falo assim, nossa, que sorte que ele teve, né? Sorte é o nome que o vagabundo dá pro trabalho, né? Isso é verdade. Isso assim, ninguém viu o tanto que foi difícil, né? Porque você trabalha o dia inteiro e depois você ainda tem que pegar um ônibus, chegar lá, estudar, fazer um trabalho, foi difícil. E aí nessa sequência, mais recentemente, isso foi no final da década de 2010, né? Aí, mais recentemente, eu acabei indo fazer um projeto de pesquisa no exterior. Fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E você falava inglês? Falava. Eu falava, mas... Mas não fluentemente, então, né? o inglês é assim, né? O inglês, se você não pratica, ele fica enferrujado. Ele fica enferrujado. Então, eu estava muito enferrujado. Entendi. Eu estava muito enferrujado mesmo. E assim... A Universidade de Stanford, fica na Califórnia, né, no Vale do Silício, é uma das maiores americanas. É lá que nasceu todo esse aparato eletrônico, né? Você também faz parte. É diferenciado, realmente é diferenciado. Então eu não posso negar para você que existia um frio na barriga quando eu estava indo. Imagino. Porque eu pensava exatamente isso. Eu falava assim, poxa, como é que eu vou chegar lá numa universidade uma das maiores do mundo com esse inglês enferrujado, né? Como que eu vou me virar com esse inglês enferrujado? Mas o inglês é assim, com pouco tempo, uma vez que você já aprendeu, já falou uma vez... Sim, é igual andar de bicicleta. Exatamente. Sim. Exatamente. Com pouco tempo você acaba voltando. E outra coisa também, né? Você tem que ter humildade também para pedir desculpa. Às vezes você fala, desculpa, essa palavra me fugiu aqui e tal, aí estou aprendendo. E tal. Meu irmão, tem um irmão que foi para Washington, né? Ele é padre, né? Ele foi estudar para padre missionário da Igreja Católica. Foi para Washington sem saber inglês, nada, né? Muito novo, né? Com 16, 17 anos, se não me recordo. E hoje, quando ele vem aqui, eles falam assim, como é que fala aquilo mesmo? Em português. Agora, aquilo, não sei o que e tal. Né? E ele fala que tem que virar a chavinha também, aquela coisa assim, no inglês ou português. Exatamente. Então, quando eu fui, isso foi em 2013, a minha filha tinha 9 anos, meu filho tinha 7. Olha aí. E aí eles foram meio que alfabetizados também em inglês. Sim. Você foi com a família inteira? Eu fui com a minha família inteira. Entendi. Aí, quando nós voltamos, tinha palavras que eles não sabiam muito em português, não. Em inglês eles sabiam, em português não. Na sua casa vocês falavam inglês ou português? Português. Não tem como. Na hora que você tá xingando, né, o menino, não faz louco, isso. Porra, meu. Você quer que ele saiba em português, né? É isso mesmo. Mas foi muito bom, assim. Eu costumo dizer também que toda experiência muito boa também tem o seu lado negativo, né? Não, que o lado negativo é saudade de uma experiência muito boa. Né? Verdade. E eu tenho muita saudade dessa época porque, primeiro que é uma instituição de excelência realmente, e aí você fica do lado
de grandes pensadores, né, de pessoas que têm o suprassumo da pesquisa. Correto. Internalizado. Você tem um ambiente muito dinâmico em termos de compartilhamento de pesquisa. Então, na escola, eu estava na escola de educação na época. Sim, sim. A minha pesquisa era na tecnologia, sim. na parte de educação, para disseminação científica. Correto. Né? Praticamente toda semana a gente tinha umas 3 pessoas fazendo palestras. E não era bem palestra, mas era uma discussão do que estavam pesquisando, do que estavam estudando. Sim. E cada uma mais rica que a outra. Olha que bacana. Então, assim... E você assimilando todo esse conhecimento. Sim, Olha sim. que legal. É muito legal, muito sim. legal. E foi um ano de aprendizado total. Aprendizado total. O Vale do Silício, ele é pujante por natureza, né? Então, além do contato com os universitários, porque sim. ali no Vale do Silício tem uma coisa muito legal, que não era só Stanford. Stanford sim. fica em Palo Alto. Né? Palo Alto é pertinho de São Francisco ali, mas no Vale do Silício. Sim, ali na pontinha ali. A cidade de Palo Alto é a sede do Facebook. Ah, que bacana. Né? Ali tá todo conglomerado informático, né? Ali exatamente. Que nasceu Apple. Aí a cidade que eu morava era sim. Mountain View, que a Mountain View é a sede do Google. Ah, que legal. E do lado sim. de Mountain View, um pouquinho pro sul, sim. tem a cidade de Cupertino, sim. que era a sede da Apple. E na época já existia isso tudo lá. Todas essas daí já sim. existiam. Sim. Teve até uma coisa curiosa, né? Porque na primeira semana que a gente estava lá, eu peguei o carro sim. e virei para minha família e falei assim, ó, vamos lá conhecer o Google, né? Aí a gente foi andando no carro, aí tinha outro prédio escrito Google, depois mais um outro. Depois mais um outro. Na verdade, são eram vários tipo prédios. 50 quarteirões de prédios. É uma coisa impressionante, assim, impressionante. E além do Vale do Silício ali, com essas empresas de Stanford, você tem na cidade de Berkeley, a Universidade de Berkeley. Ah, sim. Que é uma outra universidade muito pujante também naquele As melhores universidades do mundo se encontram nos Estados Unidos. Se encontram nos Estados Unidos, né? Sim. Stanford, junto com o MIT, Harvard. Harvard ainda é considerada a primeira do mundo, né? Eu acho que sim. Eu acho que Harvard ainda passa, o MIT sim. também. Aí tem Princeton, né? Sim. Yale, Columbia. Sim. Mas na costa oeste americana, na Califórnia, ninguém supera Ninguém Stanford. supera. E eu, particularmente, das sim. que eu conheço, eu acho o campus de Stanford fabuloso. Muito eu acho que o ambiente de Stanford é fabuloso. Assim, ó, é primeiro mundo de universidade. Sim. Eu imagino, eu estive visitando uns 5 anos atrás. É outro nível, né? Assim, eu tive em Washington, parecia assim, a gente fala da Amazônia, mas assim, você pega as highway, né? As rodovias, né? São aquelas pistas enormes, né? 8 faixas, 10, né? Você via pro lado, você não via casa, você via árvore, né? As casas realmente, todas aquelas coisas, não tem divisão, é tudo arborizado, aquela caixinha de correio, todo mundo com a bandeirinha dos Estados Unidos, o patriotismo que existe lá, né? Sim, e particularmente São Francisco, a região de São Francisco é muito linda. Sim. É muito linda. A cidade de São Francisco é linda. São Francisco eu não conheci. É muito lindo. O Vale do Silício é muito lindo também. Sim, sim. Assim, foi algo que eu tenho até que eu agradeço o Unifacef também por ter me ajudado a fazer esse projeto de pós-doutorado, porque na época eu tirei uma licença. Correto. Né? Então eu não tive que me desligar da instituição, porque eu estava fazendo um aperfeiçoamento na minha pós-graduação. E a gente volta e traz muitas ideias, né? Eu imagino. Traz muitas coisas. E é isso que eu tenho feito, então, desde então, porque eu voltei em 2013, e em 2014 eu entrei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Que bacana. E aí eu tenho tentado trazer um pouco desse ambiente da pesquisa, desse conhecimento para nós lá do Unifacef. Bom, falando da pós-graduação, que você me fala da pós-graduação, o que você sente em relação ao Unifacef? Olha, a pós, eu gosto de falar da pós, eu gosto de dividir as duas esferas de pós-graduação que a gente tem no Brasil, né? Primeiro é a pós estrito sensu, que são os mestrados, os doutorados e o pós-doutorado. Okay. E nós temos também a pós lato sensu, que são as especializações.
Ok. Né? Então, já que eu estou falando sobre a minha trajetória na minha pós-graduação estrito sensu, né? Vou falar um pouco sobre o que a gente tem lá do estrito sensu. Certo. Aquela pós-administração que a gente tinha, que eu fiz lá atrás, quando o Unifacef virou centro universitário, e aí ele não tinha mais 3 cursos, ele tinha 13. 13 né? cursos. 13 cursos. Olha, hoje a gente tem 13 cursos. Sim. Aí a nossa pós também virou interdisciplinar. Ela não ficou mais focada na administração. Sim. Então, desde 2008, a gente tem uma pós-graduação que ela é focada no desenvolvimento regional. Entendi. Ela é interdisciplinar. Então, pode vir gente da administração, pode vir gente da medicina, pode vir gente da comunicação, pode vir gente da contábil. De todos os setores que convergem ali. Desde que o foco seja a pesquisa no desenvolvimento regional. Entendi. E muito legal isso. Por quê? Porque transforma a nossa realidade. Eu entendo. Eu acho que, na verdade, assim, o conhecimento transforma tudo. Eu acho que o nosso país precisa investir mais no conhecimento, né? Para mudar essa perspectiva, né? Com certeza. Para o futuro. Então, por exemplo, ó, eu oriento, os trabalhos que eu oriento são na área de tecnologia e na educação. Certo. Então, todo mundo que tem interesse, por exemplo, eu vou implantar um sistema de robótica para ensinar os alunos do ensino médio. Que bacana. Então, a gente vai lá e estuda. Robótica eu adoro. Então, tem gente, vou pegar um outro exemplo aqui, uma pesquisa no sistema prisional. Sim. Avaliando os presos e o comportamento dos presos. Entendi. Então, o pessoal da área lá de ciências até sociais essa parte, e tal, psicologia. psicologia. Então, assim, são projetos que mudam o ambiente regional, o ambiente local. Que bacana. Então, é muito legal. É muito legal. Então, a gente está há 14 anos, né, com esses projetos. Agora, na avaliação da CAPES, a gente teve uma recomendação novamente. Então, a CAPES, o Ministério da Educação, chancelou o nosso programa. E nós temos nota 3, numa escala de 1 a 7. Certo. Mas nós já estamos pleiteando para ver se a gente consegue a nota 4. Né, bacana. É sempre evolução, né? Evolução. E aí dentro do nosso planejamento, a gente quer, sim, caminhar para um doutorado nessa área. Que bacana. Então, para quem que se destina o mestrado? O mestrado é para aquela pessoa que quer ser pesquisador. Entendi. Ela quer pesquisar, ela quer investigar, ela quer pesquisar mudar a área realidade, ela quer mudar uma realidade, Sim. ela quer ver como fazer melhor, né? E aí, a atuação de um pesquisador é instituto de pesquisa, mas naturalmente são nas instituições. Entendi. Então, pode virar um professor universitário lá na frente, ou pode fazer o que eu fiz, trabalhar lá fora, fazer pesquisa com grupos de pesquisa, né? Pedir financiamento de FAPESP, CNPq, ou mesmo dessas empresas, por exemplo, o Google dá dinheiro para quem tem interesse em pesquisar, né? Então, assim, é muito legal, muito interessante. E para você entrar dentro do nosso programa, você tem que fazer um processo seletivo. Aí tem que ter um processo seletivo, você faz um projeto de pesquisa, você escolhe um orientador, o orientador vai te orientar. Passa por uma banca examinadora. Passa por uma banca examinadora, se você tem um teste de proficiência, você tem que pelo menos ler em inglês. Porque a maioria da produção científica ela é em inglês, né? Eu tô perdido, que eu sou ruim em inglês. Melhor eu ficar aqui na RS mesmo. Mas eu vou te falar, aí dá um engano. Sim. Porque muita gente pensa isso. Eu já tive muitos alunos que pensaram exatamente isso. Sim. Mas o inglês para você fazer o mestrado não é um inglês que você precisa se comunicar em inglês. Você não precisa falar em inglês. Você não precisa escrever em inglês. Você tem que se expressar em inglês. Você tem que ler um texto em inglês e entender. Entendi. Tanto é que a prova de proficiência no mestrado, ela é um texto em inglês e as respostas em português. Que interessante. Entendeu? Porque é isso que o mestrando precisa. Ele precisa, na verdade, de ver um texto e saber o que está lendo. Entendi. O que ele está falando. Entender. Vamos supor, aquele exemplo do prisional lá que eu dei, certo. Né? Tem um texto sobre uma prisão da Alemanha. Sim. Que é mais ou menos igual ao que eu estou estudando aqui. Sim.
Aí a pessoa vai ler, ela não vai ler em alemão, porque o alemão escreveu em inglês. Em inglês, que o inglês é a língua universal. O inglês é a linguagem universal da sim. ciência hoje. Eu estive na China lá, todo mundo fala inglês porque a China tem 16 idiomas ou mais. Cada segmento tem um idioma dentro de um próprio país. Exatamente, né? É isso aí. E assim, aí você tem que ler o trabalho desse alemão em inglês e escrever o seu em português. Então é tranquilo, é relativamente tranquilo. E tem uma prova que é uma escrita, né? Você tem que fazer um texto para ver se tem uma linguagem compatível com o mestrado. E tem entrevista. Ah, bacana. A entrevista talvez seja o ponto mais importante, né? Porque quando a comissão avaliadora do mestrado vai questionar. Vai verificar se a pessoa principalmente tem tempo para fazer o mestrado. Ah, isso é bacana. Porque tem muita gente que quer fazer o mestrado, mas não tem tempo. Sim, entendi. Né? Aliás, só uma parte na nossa conversa. Eu, há uns 5 anos, eu escrevi um artigo para um congresso sobre a gestão do tempo. Gestão do tempo. Gestão do tempo. Eu acho que hoje, grande parte do que prejudica as pessoas... É falar que não tem tempo, né? Na verdade, isso está no artigo. O tempo é uma questão de prioridade. De prioridade, né? E se organizar o seu tempo, né? Exatamente. E as pessoas não têm tempo mais para nada hoje, né? E ficam principalmente... E às vezes fica refém de... porque o celular é um assassino do tempo. O celular é um assassino do tempo. Sim. E você quer coisa mais gostosa do que você tirar o celular? Nós estamos aqui sem celular e conversando. Não tem coisa melhor do que isso. E nós estamos aproveitando o nosso tempo. Né? É verdade. Mas aí, nessa entrevista, a gente vai verificar se a pessoa tem o tempo para fazer o mestrado. Sim. E se o projeto é viável. Correto. Se o projeto é viável. Sim. Ele tem que fazer em 2 anos esse projeto de pesquisa. E aí vai se tornar um mestre. Entendi. Nós vamos ter um processo seletivo em dezembro. Em dezembro agora já tem um processo seletivo. Quem quiser participar, ele tem que ir na... Bom, hoje tudo pelo site, Tudo pelo site. Ele entra no nosso site, www.unifacef.com.br. Vai estar escrito aqui. Né? E ele... entra lá, tem todas as instruções de como participar, não tem mistério. Se ele quer ser um pós-doutorado, ele vai saber. Exatamente. Então, assim, seria um prazer para quem tem esse perfil do que eu estou falando, né, de investigar coisas, de mudar a nossa realidade local e ainda ter uma possibilidade amanhã de dar uma aula, de trabalhar na universidade. Será um prazer receber as pessoas que têm essa vontade, né? E a outra área, que é o lato sensu, são especializações voltadas para o mercado de trabalho. Ok, entendi. Então atualizar, são cursos bem enxutos, né? São cursos que dá para a pessoa fazer até com pouco tempo. Entendi. Porque são de 15 em 15 dias, normalmente aos sábados. Ah, legal, que já tem uma... A pessoa pode trabalhar a semana inteira e fazer aula ao sábado. A gente está estudando também agora para ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer de forma híbrida, algumas aulas de forma híbrida, mas ainda não temos isso. Sim. E aí são cursos voltados para cada área. Então, por exemplo, a gente tem, tradicionalmente, o nosso carro-chefe lá é o MBA. O MBA é o nosso curso voltado para administração de empresas. Sim. Que quem formou em outra coisa, por exemplo, publicidade, ou formou em enfermagem e tal, e quer ter uma especialização em administração, pode fazer o nosso MBA. E a gente tem um MBA que ele é muito procurado, que é o MBA em Controladoria e Finanças, que é na área financeira. Isso é muito importante. Assim, eu acho assim, bom, vendas é alma, mas o financeiro, se não controlar, entrada e saída... Exatamente. E assim, o pessoal faz bastante, o pessoal das empresas. Sim. E temos cursos dos programas de especialização dos cursos. Entendi. Igual a gente fez a gente tem um programa de especialização em programação. Programação para web e para celular. Ah, que bacana, Android. Que é junto com o Magazine Luiza. Ah, o Magalu. Junto com o Luiza Labs. Sim. Então a gente tem essa especialização aberta. Que aliás, assim, diga de passagem, bom,
1.500 lojas no nosso país. Hoje é o maior varejista do nosso país. É uma potência, né? Sorte que é nossa, né? De Franca, né? Sorte que é de Franca. E nós, particularmente, nós do Unifacef, a gente tem uma sorte maior ainda deles serem parceiros nossos. A gente fez um projeto com eles, que a pandemia veio meio que deu uma pausa nesse projeto, mas a gente deve retomar em breve. Que era um projeto para capacitar os alunos do ensino médio a usar a tecnologia, a ser programador. Que bacana. E aí nós fizemos também uma especialização para os professores em metodologias ativas de ensino. Tentando transformar todo o ambiente educacional, porque é isso que essas empresas precisam. Porque muda todo dia isso, né? Então, assim, as pessoas têm que estar em constante evolução, né? Exatamente. A ideia é essa transformação da velha economia para a nova economia baseada em computação, né? Certo. E você também leciona também para os alunos, né? Sim, eu tenho aulas na graduação, na especialização e também no mestrado. Tem paciência com os meninos? Olha... Que pergunta capciosa. Não, eu acho que... mas nós não vamos contar para ninguém. Não. Pode contar, eu não tenho problema. Eu acho que eu tenho paciência, sim. Sim. Eu, para falar a verdade, assim, eu não tenho muita paciência quando eu vejo, às vezes, que a pessoa está desinteressada. Né? Lógico. Então, uma coisa que acontece bastante, às vezes a pessoa não vem um dia, 2 dias, aí chega no final, perto da prova. E quer sentar na janelinha, né? E quer falar que teve problema com isso e tal. Aí você vê que a pessoa não ficou interessada ao longo do tempo, aí você fica meio sem paciência. Mas isso é exceção. A maioria é muito interessado. A maioria... Você já entrou em uma universidade boa, né? Sim. É porque já tem interesse de estar ali, né? E tem uma coisa também, e isso tem que aplaudir, tem que louvar, né? A maioria trabalha e estuda. Isso é interessante, né? É cansativo. Mas assim, na vida nada é fácil, nada né? É fácil, nada é fácil, né? É fácil assim, bom, quem quiser uma vida mais tranquila e fácil, vai ter, mas vai colher o que plantou, né? Todo mundo colhe o que planta, né? Sim, com certeza. Né? E assim, a gente vê que às vezes é muito cansativo. Muito cansativo, pessoas, eu imagino. Né? Porque a pessoa às vezes tem que acordar 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, e depois muitos viajam de outras cidades para cá. Vem de ônibus. Ainda tem que voltar, chega em casa meia-noite, meia-noite e meia. Até deitar e dormir. E no final... Talvez nem dorme, né? Talvez nem dorme direito, porque às vezes tem que fazer um trabalho ou outro, né? Quando eu vejo assim pessoas muito batalhadoras que estão ali investindo em si, né? Investindo no aperfeiçoamento, e o que eu penso, né? Eu penso assim, poxa, essa pessoa merece ter sucesso, né? Essa pessoa merece ser bem-sucedida pessoalmente, profissionalmente, porque ela está fazendo algo que não é fácil, é como você falou, né? Não é fácil, mas eu torço internamente para que ela tenha. E no fim, né? Assim, Sêneca já falava mais de 2.000 anos atrás, né? Você quer dominar um povo, tira a educação dele. Tira a educação dele. Né? Aqui nós temos o Guilherme, que está aqui atrás das câmeras, aqui fazendo nossos cortes aqui. Daí que eu sempre falo assim, ô Guilherme, boa noite, bom descanso. Bom descanso nada, vou estudar até as 2 da manhã. Ou mais. É isso aí. Pois é. Para o Guilherme, o meu desejo é que ele seja extremamente bem sucedido profissionalmente, olha, porque ele merece. Ele vai chegar, vai ser, com certeza. Mas é isso, a educação acaba sendo a minha vida, é uma coisa que eu acredito, uma coisa que vale muito a pena, é uma coisa que eu tento colocar para os meus filhos. Sim. Seus filhos estão com quantos anos? Me desculpa. Hoje minha filha tem 18. 18 anos já. 18 anos. Inclusive hoje ela acabou de me dar uma notícia boa, acabou de passar no exame de direção. Olha que bacana. Tirou carta, então. Tirou carta. Cuidado todos. Ai, meu Deus. Cuidado todos no trânsito, porque temos mais uma pessoa nova no trânsito. Primeiro nome da filha. Mas ela dirige bem. Júlia. Ó, se vocês encontrarem a Júlia, por favor, respeite ela e dá passagem para ela aí. Não, mas a Júlia dirige bem. A Júlia dirige bem. E o meu filho tem 16 anos, chama Bruno. Bruno. Ele está no primeiro colegial e daqui um pouco ele está nessa também. A Júlia está fazendo medicina. Medicina? Medicina. Na Unifacef? No Unifacef.
Que bacana. Eu acredito tanto no Unifacef que minha filha está lá, claro. Ela já tem uma preferência de fazer alguma especialização ou ela não fala nada nisso? Ela quer fazer tem uma preferência inicial em dermatologia, mas sim. tem muito chão para rolar. Tem muito chão pela frente, ela está no primeiro ano, sim, então sim. acho muita água vai passar debaixo da ponte. Muita água vai passar. Mas ela está estudando muito. O sistema que a gente tem na medicina no Unifacef é um sistema que faz estudar muito, né? Que ele é o PBL, é Problem Based Learning, que é aprendizagem baseada em problemas. Entendi. Então você chega numa semana e abre um problema. Entendi. E nessa abertura, os alunos têm que se posicionar com relação aos estudos prévios, do que eles já sabem do problema. Ah, que legal. E todo o conhecimento nas aulas, ao longo da semana, é em cima do problema. E eles têm que estudar bastante no problema para fazer o fechamento. Basicamente, eles têm que falar o que a pessoa tem, como é que resolve, mas assim, do supra-sumo da medicina. Entendi. Pesquisando em artigos internacionais. Tal. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige muito estudo. E é aquilo que eu falei, eu só desejo que todos esses meninos, né? Jovens. Tem pessoas mais velhas que estão fazendo, mas estão começando a carreira profissional, que eles tenham muito sucesso, porque o sucesso, né? Ele só vem antes do trabalho no dicionário. No dicionário. Eu tive um colega de classe, né? Eu estudei, na verdade, desde o pré, no Barão da Franca, né? Aqui perto, né? Do Grupo RS aqui. Né? E foi muito bacana até a 8ª série. E depois fui para o Pestalozzi fazer técnico em contabilidade na época até 3º colegial, né? Só tenho essa formação. E na verdade na época lá eu estudei 4 anos com Emerson, e depois que assim ele morava no Leporace. Para vir do Leporace para o Barão, então você imagina a distância em relação à Franca. Há muitos anos atrás, né? Leporace, assim, a gente chamava Chaparral aqui em Franca, né? E hoje ele é juiz de direito aqui em Franca. Olha só. Só estudou em escolas estaduais. Na época era muito forte o estudo aqui. Quando eu fui pro Barão, pro Pestalozzi, eu me dei muito bem. Eu falei, nossa, aqui não tinha tanta diferença tranquilo. como hoje, né? Não tem. Né? Verdade. Então, assim, é muito interessante. Assim, ele só estudou em escola pública, saiu do zero e hoje é um juiz de direito aqui em Franca. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz uma entrevista um bom tempo atrás com ele e um amigo nosso também em comum, que também estudávamos junto, Fabiano Stort, né? E foi muito, muito gratificante, assim. É muito legal. Ver essa história. Muito bom ver. Vale muito a pena mesmo. E vocês, assim, eu tenho certeza que vocês têm muitas situações que você passa por isso, né? Assim, né? Que a pessoa que chega ali de uma maneira de uma maneira lá embaixo e sai lá em cima, né? Isso é muito interessante, né? E assim, é uma coisa muito legal que agora quando eu tô estando há muito tempo lá, né? Que antes eu não tinha essas situações, mas hoje eu já tive algumas situações que me deixaram extremamente feliz, que são pessoas que saíram há muito tempo da faculdade. Entendi. Né, que formaram lá em 2005, 2008, 2009, e que hoje são extremamente bem-sucedidos e que às vezes aparecem do nosso lado e agradecem, né? Falam muito obrigado e tal. Nossa, fala assim, poxa, bacana. Que legal. Vale a pena todo o esforço. Dr. Silvio, né? Silvio, pode chamar de Silvio, por favor. Ó, te agradeço. A gente tinha muita coisa para falar ainda aqui. Na verdade, a gente vai ter que fazer outros podcasts aqui para alertar essa moçada e trazer essas notícias boas. Porque a gente está aqui para trazer notícia boa, né? Estou à disposição. Te agradeço por tudo aí, viu? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, conversar sobre um tema tão importante, falar um pouquinho sobre mim. Muito obrigado mesmo. Imagina. E, gente, nós ficamos aqui com esse podcast e até o próximo. Grande abraço.